Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do evento O Poder da Autoconstelação. Que prazer enorme estar aqui com você, você que está no Instagram, você que está no YouTube, sejam muito bem-vindos aqui. Então, lembrando que o Poder da Autoconstelação é um evento, então ele faz parte de 3 aulas, segunda, terça e quarta, e no domingo é o nosso grande fechamento desse evento. E hoje, nesta aula, eu vou estar falando sobre a constelação familiar na prática. O que é, como funciona e como aplicá-la no seu dia a dia. O que, afinal de contas, a constelação familiar faz com a nossa vida? Qual é o grande ensinamento desta prática terapêutica? O quanto eu posso estar me beneficiando com a constelação familiar? Então, isso é o que eu vou trazer nesta aula. Então, você que está no Instagram, que prazer ter você aqui. Você que está no YouTube, é muito bom ter você aqui. E já que você vai entrando, já vai compartilhando essa aula para que mais pessoas possam estar conosco. Então, quando a gente fala de constelação familiar, não tem como nós falarmos sem falarmos de Bert Hellinger. Bert Hellinger foi quem trouxe a constelação ao nosso conhecimento. E o Bert falava o seguinte: antes de sermos indivíduos, somos parte de um campo maior que pulsa através de nós. Então, o que ele quer dizer com esse campo maior? O que ele quer dizer com nós sermos parte? Porque nós somos entrelaçados em histórias antigas, que são histórias do nosso sistema familiar. Sim, eu sei que você vai dizer, mas eu sou uma pessoa única. Sim, você é uma pessoa única. Você é uma consciência individual. Mas quando você nasce, você faz parte de uma consciência coletiva, que é a consciência do nosso sistema familiar. Então, a constelação familiar, ela faz o quê? Ela revela o que está oculto. Ela nos ajuda a entender o que estamos vivendo e que não começou por nós. Você já percebeu que tem muita coisa na tua vida que você diz, mas meu Deus, parece que eu estou fazendo tudo certo. Por que isso está bloqueado? Por que isso não acontece? Né? Eu faço tudo direitinho, é como se você seguisse uma receita do bolo, mas você fica amarrado e você não entende o porquê. É porque algo pode estar preso no teu sistema familiar. Então, o que você sente hoje, o que você vive de dificuldades ou até mesmo de conquistas, pode ter começado muito antes de você nascer, com um ancestral seu. E aqui que as pessoas não conseguem entender que pode ser que ela esteja vivendo uma repetição de uma dor que não começou com ela. Será que você, esta dor que você sente, será que não é uma repetição de uma dor que já começou com alguém do teu sistema? Será que você que é mulher, você não está vivendo a mesma dor da sua avó? Você pode sim ser o eco que ficou ali sem solução da sua família. Então aquilo que está acontecendo contigo pode ser o aviso de que você precisa olhar para algo. E olhar para esse algo você só consegue fazer através da constelação familiar. Então, quantas vezes você olhou já para a sua vida, né, e ficou se questionando? Mas, afinal de contas, o fulano faz tudo igual eu faço. Ele tem sucesso ou não? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem, eu ajudo tanta gente. Como que as coisas não acontecem para mim? Você busca ajuda, faz terapia, mas no fundo continua sentindo aquele mesmo vazio. E esse vazio pode não ser seu. Esse vazio pode não ser contigo o processo.
Então é aqui que entra toda essa ajuda nossa da constelação familiar e é aqui que entra sabe, a beleza da constelação. Eu acho que todo mundo sabe que eu sou uma verdadeira apaixonada por constelação familiar. Eu fui uma pessoa que estudei muitas técnicas na minha vida, mas a constelação foi o que bateu mais forte para mim. Por quê? Porque para mim a constelação é aquela que fecha todas as terapias. Você pode buscar a terapia que você quiser, mas se essa terapia não olhar para o teu sistema familiar, você vai continuar vivendo a mesma coisa. Então é por isso que às vezes você, meu Deus, você se cuida tanto. Você faz terapia, você busca ajuda, você faz várias outras terapias, mas dentro de ti tem um vazio absurdo. Isso é algo que pode estar no teu sistema e pode não ser seu. E é só a constelação familiar que vai te ajudar você a olhar para isso. Não tem outra forma, gente. Por quê? Porque é ela que vai sinalizar que aquilo que você está carregando pode não ser seu. Então, se você sente que carrega um peso que você não entende, você precisa de uma constelação familiar. Você tem áreas da sua vida que simplesmente não andam. Você precisa de uma constelação familiar. Se você sente que as histórias se repetem e você diz que você já jurou que nunca mais isso ia acontecer contigo. Sabe aquela coisa que não dá certo? Por exemplo, você está ali no mercado de trabalho e você fez várias tentativas e não deram certo. E você disse, não, agora eu vou fazer dar certo, custe o que custar. E aí vem e não dá certo novamente. Então, se você percebe que a sua vida é uma constância de repetições, que você não entende o porquê, que você não sabe de onde que vem, esta aula, este evento, o poder da autoconstelação é para você. Você pode ter certeza que já é o universo conspirando a teu favor. Foi o universo que fez você parar nesse exato momento e assistir essa aula. Porque aqui, nesta aula, na aula de terça, na aula de quarta, na aula de domingo, você vai exatamente fazer todo, sabe, você vai fechar o quebra-cabeça. Porque sempre que eu faço um evento aqui, você sabe que uma aula solta talvez não te faça você entender tudo. Por quê? Porque é uma construção. Então eu começo construindo o poder da autoconstelação hoje, mas eu só encerro ele no domingo. Então eu tenho certeza que eu estou aqui para realmente desmistificar tudo o que você talvez já ouviu falar de errado da constelação familiar. Tudo aquilo que você ouviu, que a constelação não ajuda, que a constelação não é certo, que a constelação é adivinhação, não. Você tem uma coisa que constelação é ciência. Você tem uma coisa que a gente pode comprovar é através de um campo de constelação. E eu não estou aqui, tá, para te guiar em uma jornada diferente de tudo que você viveu. Não. Pode ter certeza disso. E eu não estou aqui apenas como terapeuta que sou. Eu estou aqui como alguém que já carregou muitos pesos na vida. Como alguém que já aconteceu muitas coisas da minha vida e eu não entendi o porquê. Então eu estou aqui porque foi através da minha história que eu cheguei nas constelações familiares. É através da minha história que eu resolvi usar a constelação familiar como a grande bandeira da minha vida. E foi olhando para a minha história, para o meu sistema, que eu comecei a entender muitas coisas. E isso me traz a autoridade de estar aqui conversando com vocês sobre isso. O que você vive hoje não é teu, ou pode não ser teu. O que pesa na tua vida hoje? Pode ser que o que pesa na tua vida hoje não é o que você vive. É aquilo que você ainda carrega do teu passado e não conseguiu curar. É as culpas que você carrega, são as inseguranças do teu sistema, são coisas que estão ali travando você e que você não consegue curar, você não tem força para curar. Tenho certeza de uma coisa, gente. Foi assim
que eu ajudei centenas de pessoas a destravar as áreas da vida mais difícil, sabe? Aquelas áreas difíceis da vida. Relacionamentos que não fluíam, casais que estavam à beira da separação. Retomaram seus casamentos porque entenderam que um deles não estava disponível para o amor. E eles entenderam que estava travando o relacionamento deles, que não tinha nada a ver com eles, tinha a ver com coisas que eles não tinham curado antes de chegar nesse relacionamento. Pessoas que o dinheiro não entrava. Parecia que tinha uma muralha, sabe? A pessoa trabalhava e ela nunca via dinheiro. Ou aquela pessoa que trabalhava, que via dinheiro, mas o dinheiro sumia da mão e não sabia por quê. Aquelas pessoas que a saúde não melhorava. Ela tinha uma doença aqui, dali a pouco ela já tinha outra doença aqui, sabe? Ela vivia doente. Ela curava uma coisa, aparecia outra muito parecida. E ela não entendia de onde vinha. Ela foi para a vida dela, casou com o amor da vida dela, mas os filhos problemáticos. Os filhos davam problema. E essas pessoas conseguiram resolver isso. Então é isso que faz com que eu tome a decisão de criar esse evento. Porque esse evento, pode ter certeza de uma coisa, ele é um evento para que você seja terapeuta de si mesmo. E hoje eu vou te mostrar aqui, sem mágica, sem milagres, mas com verdade, o que realmente é a constelação familiar. De um jeito que você nunca ouviu antes. De uma simplicidade absurda. Eu vou te mostrar que a constelação, ela atua no invisível. No que você sente e você não sabe explicar. E você vai entender aquilo que você até então não tem consciência, vai trazer para o consciente e vai dizer, é isso. Uau! É isso aqui que eu tenho que fazer. Então, assim, é você poder entender que você pode sim olhar para a sua vida. Você pode sim entender o que está acontecendo na sua vida e aplicar o que precisa ser aplicado para que a sua vida mude. E o mais importante de tudo, não importa se você conhece a constelação ou não. O que importa, tá? É você estar aberto a olhar para a sua vida. Estar aberto para olhar para o seu sistema. Porque nós precisamos aprender a olhar para o nosso sistema familiar. Se eu não sei a história do meu sistema, fica muito difícil eu entender muitas vezes o que está acontecendo comigo. E você vai aprender isso hoje. Eu tenho certeza absoluta que você, ficando até o final deste evento do Poder da Autoconstelação, que é hoje segunda, terça, quarta e domingo, você vai conseguir dar um passo importante para desbloquear tudo aquilo que está bloqueando a sua vida. Porque você vai olhar para a sua vida com outros olhos. Você com certeza não vai mais olhar para a sua vida da forma que você veio olhando. Você não vai mais olhar para a sua vida com o medo que você olhava, com a insegurança que você olhava. Você olhava para a sua vida e dizia, meu Deus, quem vai poder me ajudar? Você vai poder se ajudar. Você vai poder ser teu terapeuta. Porque é justamente isso que eu quero trazer das constelações familiares para você. Você vai precisar de um constelador na sua vida ainda? Claro que sim. Claro que sim. Para questões muito mais profundas, sim. Mas o teu dia a dia, você vai poder resolver sozinho. Eu vejo pessoas que travam na vida por questões tão insignificantes que você não tem ideia. Gente, eu trabalho com pessoas todo santo dia. Eu atendo pessoas todo santo dia, seja na formação dos consteladores da nova era, seja dentro dos treinamentos que eu dou nas empresas, seja dentro das aulas ao vivo que eu dou, seja nos atendimentos individuais que eu faço.
É todo dia. E eu percebo que as pessoas travam a sua vida por questões muito simples para resolver, que ela sozinha consegue resolver, mas não sabe como. Você já imaginou você poder olhar para aqueles problemas do seu dia a dia e ter habilidade para resolvê-los? Isso realmente parece mágico, mas não é mágico. Isso é constelação familiar. Isso é constelação familiar. Então você que está aqui comigo agora, antes que eu fale exatamente o que é constelação familiar, quero fazer um convite para você. Vamos compartilhar essa live? Você que está no Instagram, compartilhe essa live para o maior número possível de pessoas. Você que está no YouTube, compartilhe essa live. Vamos trazer o maior número possível de pessoas dentro do poder da autoconstelação. Por quê? Porque aqui vocês vão aprender a ser terapeuta de si mesmo. Aqui vocês vão aprender como olhar para a sua vida, para essas questões do dia a dia e resolvê-las. E não ficar com a vida empacada. Sabe quando você começa um projeto toda animada? Você vai a mil para aquele projeto. Aí, de repente, pá, bloqueia algo aqui. E você empaca. Pior que empacar, você deixa o projeto de lado. Porque você não sabe como lidar com aquilo. A partir desse evento, o poder da autoconstelação, você vai sim conseguir lidar com isso. Você vai conseguir resolver as suas coisas menores da sua vida. Porque você é a pessoa que mais entende da sua vida. Você é a pessoa que mais conhece os segredos dos teus pensamentos. Você é a pessoa que sabe como é que você formula as coisas da sua vida. Você sabe os pensamentos que você tem, os sentimentos que você tem, as emoções que você tem e as ações que você faz no seu dia a dia. E é através disso que tudo se cria. A criação vem daí. Não é fantástico isso? Com certeza é. Tá? Então vamos lá. O que é, afinal de contas, a constelação familiar? Constelação é uma prática terapêutica desenvolvida por Bert Hellinger. Então eu contei para vocês que foi Bert Hellinger que trouxe ao nosso conhecimento. Né? Então, Bert Hellinger, ele foi descobrindo as constelações conforme ele ia utilizando. Então, ele conheceu as constelações através de uma terapeuta chamada Thea, e ele começou a utilizar essa prática terapêutica com seus grupos, e ele foi descobrindo como as constelações atuavam, né? Como que era essa questão do familiar dentro da vida individual da pessoa. Então a gente pode garantir que as constelações familiares é um caminho terapêutico para você olhar para a sua história, para olhar para a sua família e enxergar onde o fluxo de vida pode ter sido interrompido. Porque você tem uma vida, tem ou não tem? Você imagina a sua vida. A sua vida é como um grande rio, um rio de água, sabe? Fluente, aquelas águas, né, abundante. Essa é a sua vida. Só que de repente aparece pedras que impedem a passagem desta água. Esse rio vai ter um fluxo natural? Não, não vai ter um fluxo natural. E você é esse rio. Então essas pedras é aquilo que está te travando, aquilo que está te bloqueando, é um bloqueio que você tem ali. Através do caminho terapêutico das constelações familiares, você pode enxergar o que está bloqueando o fluxo da tua vida. Então, as constelações, elas atuam no campo de consciência familiar. Então, quando a gente fala de constelação familiar, eu estou falando do meu campo familiar, que envolve todas as pessoas da minha família. E neste campo eu posso encontrar exclusões desse sistema, lealdades familiares ali e traumas herdados ou não curados. E tudo isso, tá? Essa consciência familiar, ela atua no meu inconsciente, gente.
E eu fico ali muitas vezes vivendo aquilo que não é meu, vivendo aquilo que não faz parte da minha vida. E a gente precisa entender que o que não é visto nos governa e o que é visto nos transforma. Então, através da constelação familiar, a gente consegue ver aquilo que até então ninguém via. Porque tudo aquilo que está se manifestando na sua vida é algo que precisa ser visto. Então, tudo aquilo que é visto vai transformando a sua vida. E é através das constelações familiares que nós olhamos, por exemplo, quando alguém foi excluído. Ninguém pode ser excluído do sistema familiar. Já vou falar sobre isso. Então, se você tem um aborto, esse aborto não foi olhado, infelizmente esse aborto pode trazer, sim, manifestações no campo até que ele seja visto. Quando eu olho, eu consigo transformar. Enquanto eu não olho, aquilo nos governa. Eu já fiz constelações de pessoas que tinham aborto e nunca olharam para esse aborto. Mas não porque não queriam, porque não sabiam que precisava olhar. Então por exemplo, tinha duas filhas, um era o aborto e outro era o filho, dois filhos, um aborto e outro era o filho. E esse filho era uma pessoa, sabe, antissocial, ele não gostava de socializar, ficava muitas vezes trancado, não tinha pouquíssimos amigos, quase nada, né? Ele não gostava. E o que estava ali? O que estava preso ali? Esse aborto pedindo para ser visto. Então, aquilo que não é visto vai governar o sistema. Quando eu olho para isso, eu começo a transformar. E foi o que a gente fez nessa constelação. Nós trouxemos aí esse aborto teve o lugar dele de volta no sistema familiar. E o que aconteceu? O filho que é vivo começou a mudar a vida dele. Por quê? Porque ele parou de carregar a dor do irmão que não chegou a nascer. Nós também, através das constelações familiares, a gente olha uma dor que ficou escondida. Pode ser que no teu sistema tenha algo, né, grave que ali ficou escondido. Uma pessoa que morreu e não foi vista. Um suicídio, um abuso que nunca foi contado para ninguém. Tudo isso o campo vai manifestar. Pode ser também um peso que foi carregado em silêncio por gerações. E aí você pode dizer assim, mas como que isso acontece, Ione? Através do que a ciência chama de campo morfogenético. Então a gente faz, o que é um campo, gente? O que é um campo morfogenético? Né? A constelação a gente representa por um campo como esse que tem um limite. Mas o campo morfogenético é um campo invisível, mas real, que transmite memórias, emoções e padrões do nosso sistema familiar. Então, independente se ali tem memórias de pessoas que já morreram ou não, emoções de pessoas que já morreram ou não, continua fazendo parte do sistema familiar. E quando a gente traz para uma constelação, nós mapeamos um campo, a gente limita como se esse limite aqui deste campo giratório aqui fosse o campo daquele sistema familiar. Então, quando a gente fala de campo morfogenético, não quer dizer que é isso aqui. Não. O campo morfogenético é invisível do teu sistema familiar, mas real, que transmite as memórias, os padrões daquela família, as emoções, tá tudo. Nada pode ser excluído do teu sistema familiar. Absolutamente nada. Tudo faz parte, gente. Tudo faz parte. E é através do campo morfogenético que a gente acessa. E nós, consteladores, a gente usa esse campo para limitar, tá, o campo familiar daquela pessoa. E hoje nós temos muito forte aí a ciência epigenética que mostra, né, através dos seus estudos, traumas que podem ser transmitidos geneticamente, alterando o comportamento e as emoções de quem vem depois. Então isso não é mágica, gente. Isso é ciência. Então muitas pessoas falam que constelação familiar
é adivinhação, que constelação familiar é algo ligado a religiões. Não. Constelação familiar não tem vínculo religioso nenhum. Constelação familiar não tem nada a ver com adivinhação. Constelação familiar é ciência. E a ciência vem cada dia mais, através dos estudos da epigenética, comprovando tudo isso. Então não tem mais como nós dizermos que não, isso não é real, isso não é verdade. É ciência. Se alguém falar para você que constelação familiar é uma crendice religiosa, é mentira. É mentira. Porque constelação familiar tem comprovação, gente. A ciência está comprovando isso. A ciência comprova isso. E você, quando você começa a utilizar os ensinamentos da constelação familiar, você também vai comprovar tudo isso. Você também vai sentir. Gente, eu tenho relatos de tantas constelações, de inúmeras constelações, de transformação absurda na vida da pessoa. Sabe aquelas transformações assim sensacionais? É como se fosse uma pessoa antes da constelação e uma depois. Tá? Então isso é extremamente forte, extremamente forte. Tá? Então assim, a constelação ela traz tudo isso. Traz tudo isso, gente. Então como é que tudo isso começa? Começa a olhar para a tua vida. Olha para a tua vida. Quantas vezes já tentou prosperar e parece que sempre que começa a dar certo, algo acontece que te puxa para trás. Ou você, quem sabe, está aí no relacionamento amoroso. E você sempre atrai o mesmo tipo de parceiro, aquele parceiro que não se compromete, que não te assume, né? Só que você conheceu uma pessoa e você jura, agora vai ser diferente. Esse aqui não tem, ele é bem diferente dos outros, né? Vai dar certo sim. Passa mais 1, 2, 3, 4, 5 meses e não é. Volta a ser o mesmo tipo que você vem atraindo. O que é isso? Isso é o campo atuando. É a vida dizendo, tem algo lá atrás que você precisa olhar. E até que você não olhe, você vai continuar repetindo. E este campo morfogenético, eu tenho o meu, do meu sistema familiar, você tem o seu, ele é regido por 3 leis sistêmicas. E foi essas leis que o Bert veio descobrindo quando ele começou a trabalhar com grupos, com pessoas. Ele não criou essas leis sistêmicas, ele as descobriu durante os seus atendimentos, né? Que são a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei da ordem. Né? Então, essas 3 leis estão sempre atuando no teu sistema familiar, sempre, dentro do campo morfogenético familiar seu, do campo familiar meu, né? Aí você pode dizer, mas eu não acredito nisso não. Desculpa, mas não vai fazer diferença nenhuma. Elas vão continuar ali atuando na sua vida. Então, ignorar essas leis é como tentar nadar contra a correnteza. Então, a lei do pertencimento diz que todos têm o direito a pertencer. A lei da hierarquia fala para a gente respeitar quem chegou antes, tá? Tem precedência sobre quem chegou depois. E a lei do equilíbrio entre dar e tomar. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada lei para que você entenda, porque isso é a base da constelação. Então toda vez, digamos que eu começasse a fazer uma constelação aqui para você, o que eu vou olhar? Eu vou olhar o campo. Dependendo do símbolo que eu usar, eu posso aqui usar bonecas, eu posso usar cartas, eu posso usar papéis, né? Eu posso usar objetos aqui. Mas, além do movimento disso, eu vou olhar essas 3 leis. Se você está nessa constelação obedecendo lei do pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio. Se tiver uma dessas leis não estiverem sendo cumpridas, você vai ter emaranhados na tua vida. O que é emaranhados? Bloqueios. Algo que te prende a situações do teu passado e você não consegue ir para a vida. Tá? Então, a lei do pertencimento, tá? A lei do pertencimento, ela diz que todos têm o direito a pertencer ao sistema familiar.
Então você não tem o direito de excluir ninguém. Todos que fazem parte da sua família fazem parte da sua família. Você, por exemplo, pode não ter vivido com seu pai, mas você não tem o direito de excluir esse pai. Esse pai é o seu pai, é o único pai que você tem. Não, quem me criou foi meu padrasto. O seu padrasto é o seu cuidador, né? É aquela pessoa de coração que está ali te orientando. Mas o teu pai biológico é o que faz parte da tua vida. E enquanto você não olhar para esse pai biológico, você vai travar a sua vida, né? Pode ser um aborto que você não olhou. Todos têm direito a pertencer. Todos os abortos têm que fazer parte. Pode ser um meio-irmão, filho do seu pai, e você não quer aceitar, porque o seu pai teve esse filho fora do casamento ou antes de conhecer a sua mãe. Então não importa. Quem é excluído, esquecido, ignorado, gente, volta de alguma forma. E volta como? Numa tristeza que você não sabe explicar, num filho que nasce para compensar uma perda que nunca foi reconhecida, num padrão seu de autossabotagem. O que eu mais vejo essa questão de exclusão no sistema é com tristezas, depressão, autossabotagem e manifestação nos filhos, ou seja, naquela geração que vem depois de você. Então, muita coisa que você exclui pode não manifestar na tua vida especificamente, mas pode manifestar na vida do filho seu. Então você não tem o direito de excluir. Aí você pode dizer, mas eu não aceito. Não é sobre aceitar. Você não tem o direito de dizer aceitar ou não. Você faz parte desse sistema, como aquela pessoa também faz parte. Então, se é direito teu fazer parte, é direito dela também fazer parte. E não tem como você brigar com isso. Fazem parte e pronto. E quanto antes você aceitar isso, antes a sua vida vai ter solução. Porque pode ser que muita coisa que você vive hoje é em virtude de exclusões que você faça. Criticar as pessoas é um tipo de exclusão. Então, se você critica o seu pai ou a sua mãe, você está excluindo eles da sua vida da forma que eles são. E a tua vida que vai travar, não é a vida dos seus pais que vai travar. Sempre é a sua vida. Sempre é aquilo que você está fazendo. Começa já a pensar nisso. Lei da hierarquia, né? O que a lei da hierarquia fala? Quem veio antes tem precedência. Então, os seus pais são maiores que você. Pais são pais, filhos são filhos. Mas quando você sai fora da hierarquia, a tua vida começa a travar e fica pesada. Então, assim, por exemplo, o que é sair fora da hierarquia? Filho que julga os pais. O que o julgamento faz? O julgamento, quando eu julgo meu pai pela atitude dele, porque eu acho que ele foi errado, tudo isso. O que eu estou dizendo? Que eu sou certa e que o meu pai é errado. Então eu saio do meu lugar de filha e fico maior que o meu pai. Aí você pode estar pensando, mas peraí, eu não posso julgar. Não. Você não pode, não tem o direito de julgar quem veio antes de você. Você precisa entender que aquele é o seu pai ou a sua mãe. A gente vai falar isso muito na aula de amanhã. Esse é o seu pai e a sua mãe. E aí começa a tua primeira cura. Então você tem que dizer sim para tudo como foi. Sabe aquele checklist de julgamento que você tem dos seus pais? Pode começar, a rasgar isso e jogar fora. Porque isso pode ser o grande problema que a sua vida está totalmente bloqueada. Ou aquele filho que tenta salvar a mãe. Ele se coloca como salvador da mãe. Está fora do lugar, você não tem ferramenta para salvar tua mãe. Ou quer cuidar do pai emocionalmente. Você é muito pequeno para cuidar do seu pai emocionalmente. A tua vida vai travar. E volto a dizer, vai travar quem? A sua vida e não a vida dos seus pais.
Então, respeitar o que veio antes e ocupar somente o meu lugar é o que vai me trazer força. Então, estar no meu lugar de força é aqui que eu tenho que ficar e não é nenhum outro lugar. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Aqui ela se aplica muito forte em relacionamentos de troca, como amoroso, clientes, amigos, né? Então aqui é a lei do receber, do dar e do receber. Por exemplo, um relacionamento amoroso, onde uma das partes dá demais, é ela que faz tudo naquele casamento, ela que cuida de tudo e a outra parte não dá nada. Esse casamento vai acabar. Por quê? Porque não está tendo equilíbrio entre o dar e receber. Então eu preciso ter equilíbrio. A mesma coisa com cliente. Se você tem cliente, você tem que ter equilíbrio daquilo que você dá. Aquilo que eu dou deve ser o valor pelo aquilo que eu cobro. Se eu não tiver equilíbrio nesse dar e nesse receber, com certeza algo vai dar errado aí, não vai dar certo. Então a gente precisa ter equilíbrio. Só que ele só se aplica em relacionamentos de troca. Pais e filhos não se aplica. Por quê? Porque relação de pai e filho não é relação de troca. Muitos filhos acreditam que sim. Muitas vezes os filhos tentam compensar o que receberam dos pais. E esse comportamento vai aprisionar. Ele vai te impedir de você viver a sua vida. Por quê? Porque o pai dá, o filho recebe. Os pais me deram a minha vida, eu recebi a minha vida. Então, sempre vai ser apenas eles dão, eu recebo. E como é que eu pago a vida para os meus pais? Como é que eu pago a vida para os meus pais? Indo para a minha vida, colocando, passando essa vida adiante, tendo filhos ou tendo projetos, seja indo lá e prosperando. Você só vai pagar, né, essa dívida com seus pais, se for uma dívida ou coisa parecida, com a sua prosperidade. Só que muitas pessoas tentam compensar, ficam ali, sabe, cuidando dos pais, sabe aquela coisa de ficar perto dos pais, de querer resolver tudo por eles, de querer que eles não sofram. Os seus pais dão conta da vida deles. Os seus pais dão conta da vida deles. Eles não tinham uma vida antes de você? Como é que eles davam conta dessa vida? Por que você acha que você é o salvador da pátria? Não. Seus pais dão conta da vida deles. Quando eles ficarem bem idosos e não conseguirem mais, talvez, decidir por eles próprios ou coisa parecida, você vai auxiliar. Essa é a lei da vida. Então, analisando tudo isso, tudo que eu já falei, onde você está presa? Olhe para a sua vida. Qual área da vida está travada? Onde você sente que não flui? Por mais que você tente, mude estratégia, busque ajuda, mas parece que nada anda. É no relacionamento? É no dinheiro? É no relacionamento com a família mesmo? É na tua profissão? É na sua saúde? O que não está bem? O que não está leve, não está fluindo? Tenha a certeza que aí tem algo para ser visto. E aqui que a constelação familiar, não importa a área que seja, pode te ajudar. É aqui que entra a constelação familiar. Pode ser que você esteja vivendo diante de medos, culpas, se sabotando o tempo inteiro, procrastinando tudo e não consegue ter a vida que pode ter. Então aqui entra a constelação. E a constelação, ela não precisa apenas ser feita por um outro profissional, a não ser as constelações mais complexas, profundas, aí você precisa de um constelador profissional.
Agora, o seu dia a dia, você pode se autoconstelar. Bert Helling usava a autoconstelação para si próprio. Então, o que é uma autoconstelação? Através de técnicas, né, que você vai aprender, que você tem que aprender a técnica. Você também não pode sair fazendo autoconstelação sem conhecer a técnica. Então, existe a técnica, essa técnica guiada pelas leis sistêmicas, você vai conseguir identificar o que está te travando. Então, é uma ferramenta, sim, que você pode utilizar para isso. Então, você aprende a utilizar a autoconstelação e eu vou te falar aqui neste evento, até domingo, como você pode fazer isso. Então, até domingo eu vou te dar o passo a passo de como você fazer isso, porque a autoconstelação, ela é uma ferramenta de autocura, de autoconhecimento e de desbloqueio. Então, quando você conhece a metodologia da autoconstelação, você jamais vai poder utilizar isso com outra pessoa. Jamais. Mas você pode utilizar isso com você. Então, não quer dizer que quando eu aprendo... então eu aprendo a autoconstelação e eu posso fazer isso com meu marido. Não, senhora. Não, senhora. Isso é só seu. O seu marido, se ele não sabe a técnica, ele não conhece, não estudou, ele tem que buscar ajuda com um constelador profissional. Então, quem aprende a autoconstelação tem que entender que é uma metodologia de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de autocura, de desbloqueios da sua vida. Da sua vida. E como que isso acontece? Como que isso ocorre? Eu vou explicar um pouquinho para vocês agora sobre isso. Óbvio que isso só vai ser aprofundado dentro de um curso. Aqui eu vou dizer como você pode fazer isso, mas você não tem a técnica de como fazer isso. Tá? Então, a técnica é apenas dentro de um curso de autoconstelação. Então, você que está aqui comigo do YouTube, obrigada por estar aqui. Você que está no Instagram, muito obrigada por estar comigo. Então, compartilhe essa live. Vamos realmente mandar essa live para o maior número possível de pessoas, porque eu tenho certeza que esse evento, o Poder da Autoconstelação, é um evento para todas as pessoas. Para todas as pessoas que estão abertas à autocura, que estão abertas a se conhecer melhor, a ter um desenvolvimento pessoal melhor, a ter um poder pessoal muito mais forte. E o que faz você prosperar nessa vida é o seu poder pessoal, tá? Então eu vou explicar aqui como que a gente faz uma autoconstelação, tá? Então, assim, a gente utiliza de conhecimento, primeiro de tudo, de um conhecimento muito, muito profundo do nosso sistema familiar. Então, eu quero aqui agora te deixar, né, uma grande prática para você fazer. Então, como a autoconstelação é uma prática, né, do dia a dia, que você pode e deve estar utilizando, mas sempre lembre-se, você precisa ser treinado para isso, passar por uma formação específica. Então, e antes de você olhar para a sua vida, o que você precisa ter na mão, gente? O mapa da sua família. E é esse o exercício que eu quero te deixar aqui para você fazer nessa primeira aula. Então, essa primeira aula, para que você possa aproveitar as outras aulas, você vai fazer um estudo da sua família, onde você vai chamar de mapa da sua família. Então, a primeira coisa vai ser você. Você vai colocar ali você, sua data de nascimento, quem são os seus pais, características específicas de você. Se você é medrosa, se você tem, sabe, depressão ou alguma doença, você tem dificuldade para prosperar, ou você não tem relacionamento amoroso saudável, ou seja, você vai descrever tudo sobre você. Principalmente todas aquelas áreas da vida que tá te travando, sabe? Você vai escrever tudo isso. Aí depois, você vai falar dos seus pais. Quem são os seus pais, quando eles nasceram, quem são os pais deles, e o que tem ali de relevante dos seus pais. Eles são casados, né?
teve traição nesse relacionamento, eles vieram de outro casamento, né? Como é que é a vida dos seus pais? Né? Os seus pais sofreram muito na vida, não sofreram, sofreram perdas, né? Conta a história. Você tem que lembrar de fatos marcantes da família, né? Você teve abortos, mortes trágicas, falências, traições, abusos. Então você vai olhar primeiro com você, teve alguma coisa assim? Com seus pais, teve alguma coisa assim? E você vai escrevendo. É muito gostoso fazer isso. E aí você vai fazer sobre os seus avós. Pode ser que você nunca se importou com a vida dos seus avós. Aqui agora é o momento de você se importar. Os seus pais sabem sobre a vida dos seus avós, se eles já faleceram, por exemplo. Você vai perguntando. Então aproveita os teus ancestrais que estão vivos para você saber da história da sua família. Quanto mais você souber da história, melhor é. Melhor é. Gente, eu já atendi vários casos, tá? Vários casos. Eu atendi um caso de câncer, tá? Que vários membros daquela família tinham um determinado câncer, gente. E nós fomos dentro da constelação desvendando e a história deste câncer veio lá com a avó. Essa avó, né, teve esse câncer por um fato muito forte, né, por uma morte trágica que teve na família e essa morte nunca foi olhada. Quando a gente olhou para a constelação, trouxe tudo isso, né, à luz ali do sistema, incluiu essa morte trágica, tudo isso, o câncer vai embora. O câncer vai embora, gente. Por quê? Porque aí se encontrou a raiz do problema. E por que as pessoas tiveram o mesmo câncer? É como se fosse se colocando a serviço para que algo fosse visto. Por amor ao sistema, a gente faz isso. A gente ama o sistema que a gente faz parte. E por amor a esse sistema, às vezes eu repito as mesmas coisas que eles passaram lá atrás. Só que você só vai identificar isso se você souber a história. Então escreva a história da sua família. Crie o mapa da sua família. Comece com você, com seus pais, com avós. Se você tem informações de bisavós, também. Coloque o maior número possível de informações que você tenha nesse mapa. Para que realmente esse mapa fique super completo. E você possa estar usando isso, né? Você pode estar usando este mapa para fazer as tuas autoconstelações quando você aprender a técnica. Porque eu vou te dar, durante este evento, o poder da autoconstelação, eu vou te dar a oportunidade de se aprender essa técnica. Então é só você acompanhar até o final. Hoje é a nossa primeira aula. Nós temos ainda terça, quarta e domingo. Legal, gente? Então, assim, quais são os tipos, né? Então, você já tem esse mapa, digamos que já tivesse esse mapa. Então, eu, por exemplo, conheço toda a história da minha família. Eu sei tudo o que ocorreu ali dentro dessa família, porque eu já fiz o mapa da minha família, né? Então, assim, um método que você pode utilizar a autoconstelação é com cartas, né? Por exemplo, essas cartas sistêmicas que são do meu instituto, né? Que eu criei essas cartas para a constelação. A gente utiliza dentro, né, da formação Consteladores da Nova Era, mas eu posso utilizar essas cartas. Cada carta tem uma frase de cura, tá? Olha aqui uma carta que trouxe, ó. Você me faz muita falta, querido papai. Né? Então, é sempre frases de cura que tem nessas cartas. Então, eu posso estar criando um campo de constelação, tá? Com os integrantes que eu quero colocar neste campo, ou seja, dependendo de cada assunto, é uma anamnese. Então, eu posso estar fazendo uma constelação com essas cartas, tá? Então, eu olho para aquilo que tem algo que eu quero olhar. Por exemplo, eu quero olhar para o meu relacionamento amoroso. Então, eu vou mapear o que a gente chama de mapeamento de constelação. E você aprende isso dentro do curso de autoconstelação. E você pode estar se autoconstelando através das cartas sistêmicas. Também é possível você se constelar com papéis
onde você vai fazer uma constelação às cegas, ou seja, você não sabe o papel, você vai escrever aqui, né, o nome das pessoas, e aí você vai dobrar, e você vai montar a sua constelação sem saber quem é. E aí, dentro disso, você vai estar aí aprendendo, tendo uma forma para utilizar isso no campo de constelação e tendo grandes e lindas revelações. Eu tenho pessoas que fizeram curas profundas na sua vida com essa prática aqui. É uma prática extremamente profunda e que aprende aonde? Dentro de um curso de autoconstelação. Como é que eu posso fazer uma constelação com papéis, tá? Também você pode fazer constelações com âncoras. Então, como é que é a constelação com âncoras? Você cria as âncoras, né? Pai, mãe, eu. E existe um método onde você pode estar, né, se utilizando dessas âncoras num jeito específico que você aprende dentro do curso a estar fazendo a sua autoconstelação através de âncoras. Então, isso é usado no chão, né? E você conecta a energia, você faz um campo de constelação no chão. Não usa esse aqui, você usa de uma outra forma. Então, você faz um campo de constelação lá, né, que você aprende isso no curso de autoconstelação, e você pode estar fazendo aí a constelação de um determinado assunto que você deseja fazer, né? E também nós temos a autoconstelação com visualização. Essa, quem me acompanha há mais tempo já fez de alguma forma, né? De alguma forma você já utilizou, porque eu utilizo muito, muito, muito a autoconstelação com visualização. Amanhã, na aula de amanhã, eu vou fazer uma autoconstelação com visualização extremamente profunda. Então não perca por nada deste mundo a aula de amanhã, tá? Porque você vai ganhar aí uma autoconstelação comigo através da visualização. Eu gosto demais da visualização, eu acho extremamente potente. A pessoa às vezes diz assim, não, mas eu não consigo visualizar, Ione. É mentira. Você visualiza tudo. Antes de você escrever uma palavra, você visualizou aquela palavra. Você pode bloquear e não querer seguir o processo, mas você consegue visualizar o que você quiser. Pode ser que você precise apenas treinar, 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 tá? Então, assim, eu vou estar simulando aqui, eu vou simular uma autoconstelação minha, vou fazer uma simulação apenas, tá? Onde eu vou estar criando um campo para mim, por exemplo, isso aqui é uma simulação, tá, gente? Eu não vou ver nada específico, tá? Eu vou colocar meu pai, eu, a minha mãe, tá? Eu vou colocar o passado, o presente e o futuro. Tudo isso aqui vocês aprendem detalhadamente dentro do curso de autoconstelação, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho isso. Então eu vou simular. Eu vou simular aqui. Eu vou tirar uma carta para mim, uma carta para o meu pai, uma carta para o passado, uma carta para minha mãe, uma carta para o presente e uma carta para o futuro, por exemplo. Lembre-se, eu só estou simulando, tá, gente? E aí, o que acontece? Através do movimento dessas cartas é que ocorre uma autoconstelação. Por exemplo, qual foi a carta que apareceu para mim? Eu vejo você. Aí tem todo um processo que você aprende dentro do curso de como você avalia essa carta para você, de como você avalia tudo isso, né? A carta que saiu para o meu pai. Eu sigo para a vida com alegria.
é uma carta bem específica de pai, porque quem leva um filho para a vida é o pai. Então eu vou começar com a minha história familiar, com a história que eu tenho, minha, do meu pai e da minha mãe. E eu vou começar a perceber o que essas cartas querem dizer, tá? A mãe, eu agradeço por você ter olhado por mim. Foi através do sim da minha mãe que eu nasci. Foi através do sim da sua mãe que você nasceu. Entende, gente? Então, assim, você aprende dentro do curso de autoconstelação como que eu faço para entender tudo isso que está aqui e como que realmente eu posso usar isso na minha vida. Mas eu já já vou fazer um fechamento para vocês entenderem mais ou menos. Passado, eu reconheço que você pertence a este lugar. Essa carta veio no passado. Será que em algum momento eu saí do meu lugar hierárquico? Será que, em virtude da minha mãe estar doente, eu estou querendo ocupar o lugar do meu pai? Então você vai fazendo de acordo com a minha história. Eu vou olhando para a minha história e vou aprendendo a me autoconstelar. Presente. Agora eu sigo em direção ao futuro. Olha que cartas lindas que saíram, né? E o futuro diz o seguinte para mim: estamos todos conectados através de uma teia invisível. Então eu posso ir para o futuro, mas eu tenho que lembrar que eu faço parte de um sistema familiar. Entende, gente? Então, assim, quando você cria um campo de constelação, isso aqui eu estou fazendo uma autoconstelação minha, mas eu estou apenas simulando para vocês, porque eu teria que olhar toda a minha história, a minha vida, a do meu pai, a da minha mãe, e aí eu começo a entender. Por exemplo, só vou dar umas dicas aqui para vocês, ó. O meu pai já faleceu e eu tenho uma mãe com Alzheimer, tá? Então, uma mãe que requer cuidados, tá? E eu tenho a minha vida. E eu talvez quis analisar o passado diante dos meus pais, o presente e o futuro, o que eu tenho que olhar, né? Então veio cartas muito fortes, muito fortes. Uma delas, eu vejo você, ou seja, é para mim olhar para minha vida. É para mim me direcionar para minha vida, tá? Veio uma carta aqui, ó, do passado, eu reconheço que você pertence a esse lugar. Então eu preciso entender e jamais excluir ninguém. Então eu tenho que olhar e perceber que o meu pai é o meu pai, a minha mãe é a minha mãe. Eles são grandes e eu sou pequena, sempre ocupando o meu lugar no sistema. Esse é um dos pontos principais da sua vida. Estar no seu lugar. Eu sou a pequena e o meu pai e a minha mãe são os grandes. Lei da hierarquia. Não importa que a minha mãe hoje está com Alzheimer e precise de cuidados. Ela é a grande e eu sou a pequena. Ela é a poderosa. Tá aqui a carta, ó. Eu agradeço por você ter olhado por mim. A minha mãe olhou por mim, para minha vida. Ela disse sim à minha vida. Então, se eu estou conseguindo ir para a vida, se eu estou aqui dando essa aula para vocês, se eu estou ajudando bastante pessoas, é porque a minha mãe, no ventre dela, disse sim, eu vou permitir que você nasça. Sem o sim da minha mãe, eu não estava aqui. Olha a grandiosidade da vida da minha mãe na minha vida. E olha a grandiosidade da vida da sua mãe na sua vida. E aqui a gente começa a olhar para a nossa vida, gente. E a entender o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Imagina se eu fosse uma pessoa que não tivesse tanto conhecimento sistêmico ainda. Então isso aqui tira todo um outro significado. Por isso, gente, que sempre a autoconstelação é de acordo com a sua história. Com a sua história. Então eu sou uma pessoa que já trilhei muito aqui. Então para mim, essas cartas saíram assim, meu Deus, eu simulei, mas foi um grande fechamento para mim. Um grande fechamento de várias coisas, né? Para mim ficar alerta ao meu lugar, sabe? Que eu posso ir ao futuro. É como se eu tivesse a bênção do meu pai, ó. Eu sigo para a vida com alegria. É como se o meu pai, da onde ele está, ele diz para mim, minha filha, vai que eu te abençoo. Porque o meu pai mora em mim. 50% de mim é ele. E 50% de mim é minha mãe.
E se eu estou aqui, é por causa desses dois. Eu até me emociono. Mas isso é constelação, gente. Isso é constelação. Então, olha a profundidade que um campo de constelação tem. Eu estou aqui ao vivo com vocês, fazendo uma autoconstelação que eu estou simulando. Mas, na verdade, eu que conheço a minha história, que conheço a história do meu pai e da minha mãe, eu sei o que essas cartas querem dizer para mim. E eu sei o que eu tenho que fazer de agora em diante. E é isso que eu, Ione, quero proporcionar para você. Que você possa viver isso na sua vida. Que você possa estar diante de um campo de autoconstelação e se emocionar como eu estou me emocionando. Poder olhar para a minha vida e saber aquilo que eu posso estar ainda cuidando, sabe? Aquilo que eu tenho que fazer. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que eu vou dar? Assim que eu desligar, que eu finalizar essa aula, eu sei o próximo passo que eu tenho que dar. E eu quero que você saiba o próximo passo que você pode dar na sua vida. Então, do fundo da minha alma, muito, mas muito obrigada por estar aqui comigo. Muito obrigada por esse momento único de você permitir que eu entre na sua casa, que você permitir que eu entre na sua vida e possa contribuir com esta vida de alguma forma. Muito obrigada mesmo. Essa primeira aula foi uma aula mais teórica para que você entenda o que a constelação familiar pode fazer por você e como que você pode ser terapeuta de si mesmo. Então aqui está as maneiras que você pode ser. Então nós vamos ir construindo. Amanhã nós temos uma aula linda sobre a primeira cura da sua vida, que é o seu pai e a sua mãe. Então não perca essa aula. Nesta aula eu vou fazer uma autoconstelação através de uma visualização lindíssima. E você é o meu grande convidado. Então você que está no Instagram, meu grande beijo, muito obrigada por estar aqui. Você que está no YouTube, muito obrigada por estar aqui. E compartilhe, gente, avise as pessoas, comunique as pessoas que nós estamos fazendo esse trabalho, porque este trabalho não é para mim, esse trabalho é para contribuir com a sua vida. Grande beijo e muito obrigada por estar comigo.